Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Dando continuidade, nós vamos continuar aqui ver a parte da qualidade, né, do brainstorming e hoje também o diagrama espinha de peixe, que são metodologias da qualidade aplicada ao planejamento e controle da manutenção. Então, boa aula para vocês. Bom, relembrando aqui da nossa última aula, né, antes das férias, vamos aqui relembrar aqui o brainstorming, né, a tempestade de ideias, né, tempestade de sugestões técnicas. Então, o brainstorming é uma reunião que o técnico faz com a equipe da manutenção para colher sugestões, ideias de um problema técnico que pode estar acontecendo na manutenção. Então, essa reunião com esse grupo de pessoas ali da equipe da área de manutenção vai nos ajudar a escolher, né, uma melhor ideia, uma sugestão técnica de um problema que ocorreu lá na manutenção que naquele momento a gente não conhece ainda a solução. Então isso é o que chama de brainstorming, né? Foi desenvolvido já há muitos anos, igual eu comentei na aula passada, né? Lá pelos engenheiros americanos, aplicada nas empresas do Japão, e hoje, né, depois de algum tempo, aqui no Brasil também é muito utilizado, né? Então, recordando que nós falamos na aula passada. A gente está vendo até nessa foto aqui, né? Lá o técnico fazendo lá um brainstorming, né? Apresentando um problema que aconteceu na manutenção e ele está ali reunido com a equipe para cada um deles dar uma sugestão técnica, né? Uma ideia quais foram as possíveis causas daquele problema, para que o técnico possa, né, tentar resolver da melhor maneira possível. Ou então, nessa breve reunião do brainstorming, né, que o técnico vai fazer com a equipe lá da manutenção, cada um da equipe vai expor, né, uma ideia, uma sugestão, baseada na experiência dele lá na empresa, de quais foram as possíveis causas daquele problema que ocorreu lá na instalação elétrica, né? Cada participante deve dar uma ideia. Então, né, essas ideias têm que ser escritas, né, para que logo em seguida, né, o técnico busque a solução para aqueles problemas baseado, né, na ideia da equipe, que cada um tem uma experiência diferente lá na empresa e isso contribui. Porque se fosse o técnico sozinho para buscar essas ideias, pode ser que ele não encontraria, né, com facilidade aquela ideia que vai resolver o problema apresentado, né? Então é um trabalho de equipe, né, que hoje é muito comum na área de manutenção. Bom, nós vamos fazer aqui um exemplo de aplicação do brainstorm, né, para vocês terem uma ideia melhor, ok? Então eu vou apresentar aqui um exemplo, né, uma situação que já ocorreu lá numa empresa industrial e como é que foi feito o brainstorming, ok? Então nós estamos vendo aqui nessa figura, né, para assim ilustrar o nosso exemplo, é uns disjuntores aqui, tá vendo? Uns disjuntores que geralmente ficam, né, dentro dos painéis de comando elétrico, né? Então os disjuntores de 30 amperes, né? Isso calculado lá no projeto, né? E qual que é o problema que foi apresentado lá para a equipe de manutenção? Então lá foi apresentado para a equipe de manutenção que o disjuntor de 30 amperes estão desarmando, né? Após 3 dias de instalação. Então foi instalado um painel de comando elétrico lá na empresa, né? E esse painel nesse painel foi colocado disjuntores com 30 amperes. Só que 3 dias depois, esses disjuntores de 30 amperes desarmaram, começaram a desarmar. Trocou o disjuntor por novos disjuntores, né, 3 dias depois, e desarmou de novo. Então, na realidade, aconteceu um problema de manutenção elétrica, né? Então, a princípio, o técnico da manutenção não sabe a causa. Então ele vai fazer um brainstorming, né, com a equipe de eletricistas da manutenção para ver as sugestões técnicas, as ideias dos técnicos,
de quais foram as possíveis causas desse disjuntor de 30 amperes estar desarmando. Então é o exemplo aqui que nós vamos ver, né, para ilustrar aqui a nossa aula. Então aqui tem um pequeno texto aqui, né, para vocês entenderem essa situação do nosso exemplo de aplicação do brainstorm. Vamos ler aqui. Uma empresa cliente reclamou junto ao supervisor de manutenção elétrica que recentemente foi instalado um quadro de comando elétrico localizado próximo à portaria da empresa, que possui vários componentes elétricos dentro desse quadro, né? Disjuntor, relé, fusíveis, contatores, que, né, tem dentro desse quadro de comando elétrico. E esse quadro de comando elétrico energiza e aciona algumas máquinas industriais que foram recentemente instaladas lá dentro do galpão da oficina central. Só que esse galpão ele fica a 500 metros lá de distância da portaria. E o painel de comando elétrico está lá perto da portaria, né? Para ficar isolado lá do galpão onde estão as máquinas. Bom, então o cliente informou que após 3 dias de instalação desse painel elétrico, de energização dessas máquinas que começaram a funcionar lá dentro do galpão, foi detectado um desarme dos disjuntores de 30 amperes. No painel de comando elétrico tem outros disjuntores, mas os de 30 amperes, que são vários, que começaram a desarmar. Só 3 dias depois da instalação, né? Então, informou que houve a substituição do disjuntor, né, lá na empresa cliente, eles mesmos substituíram os disjuntores de 30 amperes, mas eles desarmaram posteriormente. Então, eles estão com essa reclamação para a área de manutenção, né, da empresa lá, desse exemplo aqui. Então, a empresa que instalou o painel de comando elétrico com esses disjuntores vai ter que resolver o problema. Bom, mas como eu estava falando no slide anterior, nesse momento, né, o supervisor, o técnico em eletrotécnica não sabe a causa, né? Porque quando é montado um painel de comando elétrico com os componentes novos, esse painel vai funcionar sem dar nenhum problema, às vezes até por alguns anos, né? Naturalmente com as manutenções preventivas a cada semestre, né? A cada ano. Mas aqui foram 3 dias depois, então é um caso, né, mais crítico. Bom, então nesse caso, né, desse exemplo aqui, o técnico vai fazer um brainstorming com a equipe lá de eletricista da manutenção para assim, tentar buscar, anotar as possíveis causas desse problema, que vai ter aí talvez umas 6, 7 possíveis causas. Mas qual foi a principal? Ou se foi mais de uma causa? Então isso é um trabalho, né, do técnico que trabalha no setor de planejamento e controle da manutenção. Vamos ver então aqui no próximo slide como é que vai ficar as sugestões do brainstorming. Então, ilustrando aqui, né, o que foi apresentado aqui no problema, né? Então tá aqui isso aqui, vocês conhecem, é um painel, né, de comando elétrico, que ele está aberto, né? Então aqui no nosso exemplo aqui, né, foi dito que ele foi instalado lá na empresa, mas próximo à portaria da empresa. E ele vai acionar as máquinas que estão no galpão da empresa, a mais ou menos a uns 500 metros da portaria, né? E foi aqui, ó, alguns disjuntores de 30 amperes que estão desarmando. Bom, então quando o técnico vai fazer o brainstorm lá com a equipe da manutenção, ele vai fazer ele tem que explicar lá para a equipe de eletricista qual que é o problema, né, que eles vão dar sugestões. Nesse exemplo, o nosso problema é o quê? O disjuntor está desarmando constantemente, né? Aquele disjuntor de 30 amperes que foi colocado lá. Bom, então no brainstorm, o técnico vai pedir para cada um ali dos eletricistas, né, 3, 4, né, os da equipe, para escrever, né, as possíveis causas, né, que eles sugerem para resolver esse problema, né? Eles podem falar e o técnico pode escrever ou digitar, né? Mas tem que ser no mínimo 6 causas, tá? Tem que ser no mínimo 6. Então vamos ver um exemplo aqui. Então um dos eletricistas deu a sugestão dele e o técnico anotou. Ó, o sistema elétrico lá pode estar sobrecarregado. O que é o sistema elétrico carregado? Um exemplo, né? Pode ter 2 ou mais máquinas ligadas na mesma tomada. Aí vai sobrecarregar, vai funcionar, vai sobrecarregar.
Até na nossa casa, de vez em quando, a gente faz isso. Você liga lá a televisão, um equipamento de som, um ventilador, numa tomada só usando aquele T, né, aquele Benjamin. Lá na nossa casa a gente faz, né? Mas lá na empresa, né? Que a tensão é bem maior, geralmente usa sistema trifásico, se fizer isso vai dar uma sobrecarga. Então pode ter acontecido, né, de ter mais de uma máquina ligada lá na mesma fonte e está sobrecarregando o sistema e o disjuntor por proteção vai desarmar. Bom, então essa foi uma sugestão de um dos eletricistas lá da nossa equipe da manutenção e nós anotamos aqui. Vamos ver a sugestão do outro? O outro sugeriu que o disjuntor pode estar com a capacidade menor do especificado, que foi dito lá que o disjuntor é o de 30 amperes. Mas, às vezes, no projeto elétrico, o disjuntor deveria ser de 40 amperes, por exemplo, né? E como lá no painel de comando elétrico foi montado o disjuntor de 30 amperes, pode ser por isso que ele está desarmando. Então, foi uma segunda sugestão aqui lá de um dos eletricistas da equipe de manutenção, a gente anotou. Vamos ver a terceira sugestão do terceiro eletricista? Ele falou assim, olha, o painel de comando elétrico geralmente fica mais próximo das máquinas, mas lá no cliente o painel de comando elétrico foi montado lá na portaria, que está distante 500 metros da máquina. E com isso teve que colocar cabos elétricos, né, ligando o painel de comando elétrico lá nas máquinas que estão a 500 metros de distância, lá dentro do galpão. Então, quando aumenta o cabo elétrico, aumenta a resistência elétrica. Então, 500 metros aqui, né, isso podia estar no máximo 10, 20 metros. E aqui está muito longo. Então, com os cabos muito longos, aumentou a resistência elétrica. E o que aconteceu? O disjuntor desarma para proteger e evitar um curto-circuito. Bom, o quarto eletricista deu uma outra sugestão. Ele falou que a instalação do quadro de comando elétrico do disjuntor pode ter sido feita incorreta, que às vezes foi um eletricista iniciante, um estagiário, né, de eletricista que montou o disjuntor e ele pode ter montado ali de forma incorreta. Então, por isso que o disjuntor está desarmando. Uma outra sugestão de outro foi que lá na empresa não tem procedimento operacional. E esse eletricista que foi lá montar, né, que pode ser até um eletricista com menor experiência, se tivesse o procedimento operacional, ele iria fazer a instalação correta. Então, ele deu essa sugestão, que a causa pode ser isso, né? Talvez a culpa não seja do eletricista, seja porque ele não teve um procedimento operacional. E como foi lá no cliente, né? Ele teve que deslocar lá para o cliente, às vezes ele foi sozinho, né? Então, foi uma sugestão, nós anotamos aqui. E um outro deu outra sugestão, que os cabos elétricos, né? Pode estar com a seção menor, né? Você sabe a grossura do cabo, né? A gente fala seção 2 milímetros quadrados, seção 4 milímetros quadrados. Então, se no projeto a seção desse cabo que está saindo do painel de comando elétrico indo até as máquinas, a seção seria de 10 metros quadrados e foi colocado um cabo mais fino de seção de 6 metros quadrados, o disjuntor vai desarmar, porque ele vai sobrecarregar. Então, aqui no brainstorm, tá vendo? A gente anota no mínimo 6 sugestões lá da equipe. Se lá na equipe, durante a reunião de brainstorm, só tiver 3 pessoas, cada um dá 2 sugestões, né? Então, é assim que a gente faz o brainstorm. Agora, o técnico vai, né, com essas sugestões anotadas, vai analisar aqui para ser um ponto de partida para ele poder descobrir quais foram as possíveis causas, ou qual foi a possível causa, né, disso aqui. Então, o brainstorm, na realidade, é só isso aqui. Essa reuniãozinha lá com os técnicos é o quê? 20 minutos, meia hora, né? Então, é assim que faz, tá? Tem que anotar, porque se não anotar, pode esquecer. Então, a partir dessas anotações, o técnico, então, vai seguir aqui a aplicação das ferramentas da metodologia da qualidade para poder ver qual dessas sugestões aqui que é mais prioritária, né, que é mais pertinente para ele descobrir a possível causa daquele problema apresentado pelo cliente e resolver o mais rápido possível. Bom, o brainstorm, isoladamente, ele não resolve o problema da manutenção, né? O brainstorm é uma metodologia que é um ponto de partida para o técnico descobrir a causa real do problema, ou as causas, né, real do problema, que pode ter mais de uma causa. Então, nesse caso,
dentro aqui da metodologia da qualidade, o brainstorm foi feito com aquela listagem das possíveis causas sugeridas, né, pelos eletricistas lá da manutenção, que a gente viu no slide anterior. Agora, o técnico vai pegar aquelas causas, né, sugeridas, aquelas 6 causas, e vai utilizar uma outra metodologia da qualidade que chama diagrama espinha de peixe. Então, o diagrama espinha de peixe ele é uma continuação, uma sequência do brainstorming. Então, nós vamos usar aquelas sugestões, aquelas ideias anotadas no brainstorm e vamos colocar nesse gráfico aqui que chama espinha de peixe. Esse gráfico ele tem esse nome porque aqui parece, né, uma espinha de peixe, né, ali quando a gente está comendo peixe, né, sem a carne. Então, mas na realidade tem um nome, né, ele chama diagrama de causa e efeito, onde nós vamos colocar aqui as causas, as possíveis causas do problema, e o efeito é o problema ocorrido, que foi o disjuntor desarmando lá a todo momento, né? Então, o brainstorm é uma metodologia da qualidade, mas ele se completa aqui com o diagrama espinha de peixe. Né? Esse diagrama espinha de peixe ele foi desenvolvido numa empresa japonesa, né, já há alguns anos atrás, por um engenheiro japonês chamado Ishikawa. Então, às vezes, esse diagrama aqui é também chamado de diagrama de Ishikawa, além de ser chamado de diagrama espinha de peixe, em homenagem a esse japonês que desenvolveu esse diagrama e hoje dá certo, né, em qualquer empresa do mundo. Então, vamos ver aqui no próximo slide, né, o diagrama espinha de peixe, né, aplicado aqui na sequência, na continuação do brainstorming. Bom, esse diagrama de causa e efeito, também chamado diagrama espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, ele tem o objetivo de facilitar a análise das causas dos problemas ocorridos durante um determinado processo. Né? Nós estamos vendo aqui manutenção, mas ele é aplicado até num problema ocorrido na área de produção, por exemplo, né? Da hora de uma instalação, da montagem de uma instalação elétrica. Então, na realidade, né, a gente vai fazer a análise, né, daquelas falhas, das possíveis falhas que podem ter ocorrido. Então, aqui vocês vão ver, está um pouco pequeno aqui, mas eu vou detalhar no próximo slide. O diagrama espinha de peixe, ele tem aqui esse cabeçalho. Ele é um formulário, né? Isso aqui cabe numa página só. E aqui ele tem aqui 6 coisas padronizadas, né? Aqui, ó, material, mão de obra, método, medida, meio ambiente e máquina. Então, através desses 6 itens aqui, método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina, nós vamos relacionar aquelas sugestões obtidas lá no brainstorm e escrever cada uma delas aqui nesse gráfico, né, no diagrama espinha de peixe. Né? Lembrando que o efeito é o problema, e as causas nós vamos escrever aqui nas costelinhas aqui do peixe, né? E na cabeça do peixe nós vamos escrever o problema, ok? Mas isso nós vamos tirar lá daqueles 6 itens do brainstorm. Bom, então, como eu falei no slide anterior, né, aqui o diagrama espinha de peixe, ele tem lá aqueles 6 itens que já está padronizado, né, que são os fatores que influenciam nas causas de um problema. Então, quando o engenheiro japonês estava desenvolvendo esse diagrama espinha de peixe, né, o japonês chamado Ishikawa, ele pesquisou, experimentou e concluiu que qualquer problema em manutenção, ele envolve aqui esses 6 itens aqui, ó. Qualquer problema de manutenção, ele está dentro desses 6 itens apenas, né? Ele pesquisou muitos anos, né, para chegar a essa conclusão. Então, quais são esses 6 itens? Um chama mão de obra, né? Nós vamos ver no próximo slide aqui no espinha de mão de obra. O que significa mão de obra no diagrama espinha de peixe? É qualquer fator que ocorreu lá na empresa relacionado à falha humana ou relacionado às pessoas. Então, se aquela falha que ocorreu, aquela causa da falha, foi ocasionada, por exemplo, pelo eletricista, ou por um estagiário, né? Ou por uma pessoa, um eletricista terceirizado, né? Então, isso chama mão de obra, tá? Nós vamos ver isso depois. Agora, tem um segundo fator também, que é materiais. Então, materiais é qualquer problema ou fator relacionado aos componentes,
aos insumos, às matérias-primas utilizadas lá naquele processo que deu problema, né? Por exemplo, pode ser um problema o fio pode estar mais fino do que especificado, né? O cabo elétrico pode estar molhado, né? Então isso está relacionado, que é diferente aqui do item mão de obra, do fator mão de obra. Existe o outro também que é máquina ou ferramentas, né? Problema de fator relacionado com equipamento. Às vezes o problema ocorreu por causa do equipamento e não da fiação, dos componentes em si, né? Então é o terceiro fator que tem lá padronizado no diagrama espinha de peixe. Um outro fator é método. Método significa os fatores relacionados com o problema ocorrido envolvendo a área administrativa, envolvendo o gerente, envolvendo o supervisor, envolvendo o técnico, né? Que é chamado de área administrativa. Então, se a mão de obra envolve o eletricista, as pessoas da operação, o método envolve a chefia, o supervisor, o técnico, o engenheiro se tiver, o gerente se tiver, né? Ou envolve a habilidade de como fazer, né? Às vezes não foi bem explicado para os profissionais o como fazer aquele trabalho. Então isso no diagrama espinha de peixe a gente chama de método, né? Agora tem também um outro fator que pode causar alguns problemas, né, principalmente na área de eletricidade, uma instalação, que é o meio ambiente. Então, o meio ambiente lá no diagrama de espinha de peixe é algum fator relacionado com o local, né? Com as condições de local. Às vezes você sabe que a água, a umidade, né? Ou às vezes uma chuva constante, ela dá interferência principalmente no painel elétrico, né? Na área de eletricidade. Então o meio ambiente ele pode ser um fator que causa problemas na área de eletricidade. Então, no diagrama espinha de peixe está previsto esse fator. E um outro fator, o sexto fator, é a medida, né? Um componente pode estar com a tensão diferente do projetado, pode estar com a amperagem menor ou maior, pode estar com a resistência elétrica fora dos padrões estabelecidos no projeto, né? Então, o diagrama espinha de peixe ele vai colocar esses 6 fatores aqui. Observa que, curiosamente, né, todos eles começam com a letra M, né? Então, lá na indústria, às vezes as pessoas chamam de diagrama de 6 M's, né? Mas o nome correto é diagrama de causa e efeito, espinha de peixe ou até diagrama do Ishikawa, né? Que foi o engenheiro japonês, como eu falei com vocês. Então vamos ver aqui como é que vai ficar posicionado, né, esses fatores lá no diagrama de espinha de peixe. Então aqui a gente traça só um rascunho, né, do diagrama espinha de peixe, não precisa ser aquela com a cabeça do peixe, né? Só aqui para simbolizar, né, o diagrama espinha de peixe. Então o diagrama, né, contém fatores, né, que a gente viu no slide anterior, que influenciam nas causas dos problemas. Então, aqui, ó, um dos fatores, a ordem entre eles aqui não tem problema. Podia estar escrito método aqui na frente, mão de obra aqui embaixo, meio ambiente aqui em cima, a ordem não importa. Tem que ter os 6 aqui, ó. Então, aqui, ó, mão de obra, aquilo que eu falei. A mão de obra, ela envolve o quê? Pessoas do processo, né? Pessoas do processo, pessoas do treinamento. Então, mão de obra significa os operadores. Ou no nosso exemplo aqui, vai envolver o eletricista, os eletricistas que fizeram parte daquela montagem. Então, mão de obra não envolve chefia, não envolve o técnico, envolve só o pessoal do operacional, tá? Que é onde está incluído os eletricistas, ok? Então, aqui no diagrama a gente vai escrever aqui, né? Aquele fator que a gente colheu lá no brainstorming ligado à mão de obra. Por enquanto aqui eu só estou dando um exemplo, mais à frente nós vamos colocar, tá bom? Só que eu tenho que colocar aqui debaixo de máquina outro fator também. Então vamos ver como é que fica? Então só para dar continuidade aqui, né, eu fiz um outro slide aqui para mostrar, né, que além do mão de obra, que envolve pessoas, né, tem aqui o outro item que envolve máquinas ou ferramentas do processo, né? Se teve algum problema ligado à máquina, alguma ferramenta, algum instrumento, né, que está causando, né, aquela falha, aquele problema detectado lá, reclamado para o setor de manutenção. Então eu vou ter que preencher, né, tudo isso. Então aqui, isso que eu estou explicando é só para vocês terem uma ideia inicial, tá? Mais à frente eu vou mostrar aqui o diagrama espinha de peixe
igual nós vamos precisar. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, o que significa o item, o fator máquina, o que significa o fator mão de obra e assim por diante. Aqui então nesse outro slide, né, aqui eu coloquei aqui ó, no terceiro fator que é método, né? Como eu falei, o método envolve a maneira de como o trabalho é planejado, é organizado. Quem é que planeja o trabalho de manutenção? É o técnico em eletrotécnica, ou o supervisor da manutenção, ou o engenheiro elétrico se tiver lá na empresa, ou o gerente, né? Então qualquer problema ligado a método está relacionado com o técnico, que somos nós, né? O técnico de eletrotécnica, o supervisor da manutenção elétrica, né? Então o método é um outro fator, né? Independente de mão de obra e de máquina. Então, nós temos aqui, né, os outros fatores também, que é medida, que envolve medida dos componentes. Por exemplo, um fusível, a medida do fusível, por exemplo, pode ser de 10 amperes, ou pode ser de 15 amperes. Né? O disjuntor também tem medida, né? 20 amperes, 40 amperes. Né? Então, um cabo elétrico, o fio elétrico, pode ter a medida lá de 4 milímetros quadrados de seção, né? Então aqui é a medida ligada aos componentes que a gente vai relacionar aqui na hora que for preencher o diagrama de causa e efeito. E aqui meio ambiente, né? Algum problema lá que envolve posicionamento do equipamento, né? Se o equipamento está do lado de fora do galpão tomando chuva, tomando umidade, tomando excesso de sol, né? Temperatura excessiva sobre o componente, etc. E aqui material, porque às vezes pode ter um problema ligado ao material, né? O material de má qualidade. Você sabe que hoje em dia, o que acontece? Com as compras pela internet, às vezes muita empresa faz a compra de um produto lá da China, lá da Coreia do Sul, né? E o componente chega aqui com má qualidade, chega barato, mas com má qualidade, depois vai dar problema, né? Ou então a empresa compra um componente que é mais barato, né? E depois vai dar problema. Então, no diagrama espinha de peixe, o material aqui é para a gente relacionar isso. Então, aqui, gente, foi só para vocês terem uma ideia melhor de como é o diagrama espinha de peixe. Agora, nós vamos continuar o nosso exemplo, né? Colocando aqui no diagrama espinha de peixe aquelas 6 possíveis causas relacionadas lá durante o brainstorm, né? Vão ser colocadas aqui, ó, né? No lugar aqui desses itens que eu estou mostrando para vocês. Vamos ver como é que vai ficar então? Bom, eu estou voltando aqui esse slide para a gente relembrar ali, né? Foi um slide que eu passei aqui há poucos minutos atrás, né? O problema, né, é o disjuntor da máquina desarmando constantemente. E aqui foram aquelas possíveis causas sugeridas lá durante o brainstorm, né? Lembra? Sistema elétrico sobrecarregado, disjuntor com capacidade menor que o especificado, cabo elétrico com a seção menor, né, de qualidade inferior, instalação incorreta do disjuntor, feita lá pelo eletricista, né? Falta do procedimento operacional POP para realizar, né, a montagem do quadro de comando elétrico e cabos elétricos longos, né, de 500 metros de comprimento, que o painel está distante lá do galpão onde tem as máquinas. Então isso aqui, lembra, só para a gente relembrar aqui, né, o que a gente fez ali lá do brainstorm. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses itens aqui do brainstorm e posicionar lá no diagrama espinha de peixe. Por exemplo, né, cabos elétricos com seção menor, né? Onde que isso vai ser posicionado lá no diagrama espinha de peixe? Lá naquele item lá que chama materiais, né? Porque cabo elétrico com seção menor é um problema de material. Instalação incorreta do disjuntor. Onde que nós vamos posicionar isso lá no diagrama espinha de peixe? Na mão de obra, né? Porque instalação correta do disjuntor é um fator que implica a mão de obra. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos passar então lá para o espinha de peixe. Aí primeiro a gente vai colocar um no espinha de peixe, depois nós vamos colocar um segundo, terceiro até colocar o 6. Aí vocês vão entender melhor. Ok? Então vamos ver como é que vai ficar lá. Vamos escolher apenas um aqui, a ordem não precisa estar nessa ordem, né? Que vai ter que ter o 6 lá de qualquer jeito. E agora nós vamos voltar lá naquela diagrama do espinha de peixe para escrever esses 6 fatores aqui, né? Um de cada vez.
Então aqui, né, a gente faz um esboço, né, do espinho de peixe, né, igual essas linhas azuis aqui, escrito lá, método, máquina, material, meio ambiente, mão de obra e medida, que isso aqui é padrão, né, do diagrama de espinho de peixe. Agora eu vou escrever lá, sistema elétrico sobrecarregado. Lembra que é uma sugestão lá do brainstorm. Onde que ele vai ficar aqui? O sistema elétrico sobrecarregado é problema de mão de obra? Não tem nada a ver com a mão de obra. É problema de meio ambiente? Não, ele é problema lá da máquina, né? Porque o que pode ter acontecido? Às vezes a máquina foram ligadas duas máquinas, por exemplo, numa mesma tomada que vai lá para o painel de comando elétrico. Então isso sobrecarrega o sistema. Você tem que ter uma tomada para cada máquina, né? É uma fonte, né? Vamos dizer assim. Estou falando tomada aqui, só para uma fonte de alimentação. Então, a possível causa sistema elétrico sobrecarregado está aqui relacionado com a máquina. Então, eu escrevi ela aqui, ó, debaixo de máquina. Ok? Agora vamos colocar outra, porque eu tenho que preencher com todas, né? Mantive aqui o mesmo desenho, né? Fui lá no brainstorm e peguei lá uma outra possível causa, né, que a gente escreveu no brainstorm. Agora a outra possível causa é essa aqui, ó, que eu coloquei de vermelho. Disjuntor com capacidade menor. O disjuntor lá pode estar, por exemplo, tá com 30 amperes, né? Mas às vezes o projeto exigia um disjuntor de 40 amperes. Como foi montado um disjuntor de 30 amperes, por isso que ele está desarmando. É uma possível causa que foi levantada lá no brainstorm. Então vou escrever ela aqui. E disjuntor com capacidade menor está ligado com a medida do disjuntor, né? A amperagem do disjuntor. Então vai ficar aqui, né? Essa possível causa. A gente vai escrever aqui, digitar debaixo do medida. Ok? Então vamos seguir agora, né? Para colocar as outras possíveis causas do brainstorm aqui no diagrama espinha de peixe. Então aqui a gente tem aqui, né, as duas que a gente colocou até agora, né, o sistema elétrico sobrecarregado debaixo de máquina, né, disjuntor com capacidade menor debaixo de medida, e o problema vem aqui na cabeça do peixe. Qual que é o problema? Disjuntor desarma, né, constantemente, né? Então a gente não pode esquecer aqui que o problema o foco é esse aqui. E aqui são as possíveis causas que nós estamos escrevendo, né? E essas possíveis causas veio lá da sugestão dos eletricistas durante o brainstorm. Então aqui nós vamos escrever a terceira possível causa aqui, ó. Cabos elétricos com a seção menor, né? O cabo elétrico pode estar um pouco mais fino. Às vezes o projeto especificou um cabo elétrico com 10 milímetros quadrados de seção e, por exemplo, lá pode estar um cabo elétrico com 6 milímetros quadrados de seção. Então o cabo está um pouco mais fino, né? Mas foi montado lá. Por isso que o disjuntor está desarmando, porque o cabo está com a seção menor. Então é uma possível causa. E cabo com a seção menor vai debaixo de onde? Debaixo de material aqui, ó. Também está relacionado com material. Nós temos aqui 3 causas, vamos colocar as outras 3. Bom, então aqui nós estamos, né? Vamos continuar. O nosso problema, o que é? A gente resume aqui, porque no diagrama espinha de peixe o espaço é pequeno, né? Então o nosso efeito, o nosso problema é o disjuntor que está desarmando constantemente, né? O disjuntor lá de 30 amperes. Então já tinha colocado aqui o sistema elétrico sobrecarregado, cabo elétrico com seção menor, disjuntor com capacidade menor. Agora nós vamos pegar a outra lá. Instalação incorreta do disjuntor, né? Que está lá na lista do brainstorm. Então isso aqui vai ficar debaixo de onde? De mão de obra. Porque a instalação incorreta do disjuntor foi feita por uma pessoa, né? Um eletricista, o eletricista estagiário, então vai ficar aqui debaixo de mão de obra, tá vendo? Então, os itens lá das possíveis causas ficam relacionados aqui próximo, né, aos fatores do diagrama espinha de peixe. Então vamos buscar mais 2 lá, tá faltando o do método e o do meio ambiente, né? Então tá aqui, ó, né? Vamos escrever o quarto aqui, ó, o quinto, né? Então aqui, ó, falta de procedimento operacional, o POP, né? Que lá no brainstorm alguém falou isso lá, né? Então, falta de procedimento operacional. Quem é que é responsável lá na área de manutenção para fazer o procedimento operacional? É o técnico ou o supervisor da manutenção elétrica ou até o engenheiro. Então vai ficar debaixo de método, que esse problema aqui está ligado a método. Assim como a instalação incorreta do disjuntor é um problema de mão de obra, falta de procedimento operacional, que é um fator técnico, está ligado a método, que é problema aqui do supervisor, do técnico em eletrotécnica. Agora nós vamos colocar outra, né, que sobrou aqui, ó. Vamos ver o que está escrito lá no brainstorm.
Bom, então vamos completar com a outra aqui, né? O problema é o disjuntor desarma constantemente. E agora aqui, ó, cabos elétricos longos de 500 metros de comprimento, meio quilômetro, né? Então, o que acontece? O painel elétrico foi montado muito longe do galpão onde estão as máquinas, 500 metros, para ele ficar lá perto da portaria, como o cliente pediu. Então, é um problema de meio ambiente, né? Então, o que está acontecendo, né? Com os cabos elétricos ligando o painel de comando elétrico lá nas máquinas dentro do galpão, a 500 metros da portaria, o cabo está ficando muito comprido. E o cabo muito comprido, muito longo, aumenta a resistência elétrica. Aquele princípio lá da lei de Ohm, né? Então, é um problema do meio ambiente. Se o cliente pediu que o painel tinha que ficar perto da portaria, foi feita a montagem como o cliente pediu, só que entrou nesse fator técnico aqui. E esse comprimento de 500 metros de cada cabo pode estar influenciando na resistência, pode não, está influenciando no aumento da resistência elétrica do sistema. E com isso o disjuntor pode estar desarmando. Então agora, tá vendo? Então isso agora está completo aqui o diagrama espinha de peixe, tá vendo? Nós temos o método, máquina, material, meio ambiente, mão de obra e medida, que são os fatores do espinho de peixe. E aqui nós escrevemos os itens do brainstorming, os 6 itens do brainstorming. Né? E se lá no brainstorm tivesse 8 itens, eu podia escrever 2 aqui de material, né? Mas um aqui basta, tá vendo? Um de cada um. Então agora é que nós vamos priorizar aqui essas possíveis causas para chegar na causa principal, ou nas 2 ou nas 3 causas principais, porque as causas já estão aqui. Né, sugeridas lá pelos eletricistas e pelo técnico também. Só que nós não sabemos exatamente até nesse momento qual é que provocou. Então agora nós vamos chegar nesse ponto, né? Quais a causa, ou as 2 ou as 3, que provocou o desarme constante dos disjuntores, aplicando essa metodologia aqui. Mas por enquanto a gente não tem o problema resolvido. Nós estamos no caminho ainda, ok? Nós aplicamos o brainstorming. Agora nós aplicamos o diagrama espinha de peixe e agora nós vamos buscar a solução, que é um trabalho do técnico que trabalha no setor de planejamento e controle da manutenção. Bom, então dando a sequência aqui nesse nosso exemplo, né? Nós fizemos o brainstorm, fizemos o diagrama espinha de peixe, né? E agora o técnico vai observar essas 6 causas, possíveis causas escritas lá no diagrama de espinha de peixe, vai fazer a filtragem daquelas causas, né? A filtragem daquelas causas para poder resolver o problema. O que é a filtragem? Nós temos 6 ali. Então nós vamos usar o critério técnico, né? A experiência do técnico em eletrotécnica, para ele escolher quais forem as possíveis. Ele vai descartar aquelas menos prováveis e vai enfatizar as mais prováveis. Isso depende ali de um bom senso, né, de uma experiência dele. Se ele tiver dúvida, ele pode trocar ideia lá com um eletricista experiente, pode trocar ideia com o supervisor da manutenção elétrica para poder priorizar, porque nós temos 6 lá, vocês lembram? Nós temos 6. E nós temos que priorizar pelo menos 3 causas lá. Então não é aleatório, não é na base do sorteio, né? O técnico vai analisar. Então, para achar a causa raiz. Então, daquelas 6, o técnico vai priorizar 3 causas que, pelo conhecimento dele, pela experiência, né, que ele acha mais provável. Ok? Então isso é importante. Bom, antes da gente ver isso, eu coloquei aqui um link de vídeo para vocês, um link lá da internet, que está explicando com mais detalhes o que é o diagrama espinha de peixe, qual a vantagem que ele tem, né? Quais as facilidades que ele dá, que é mais ou menos o que eu mostrei para vocês, mas esse vídeo aqui é um vídeo curtinho, né? De 5 minutos, você vai ter uma ideia melhor. Então é bom você copiar esse link aqui, né? E verificar lá. Dependendo de onde você estiver assistindo aqui essa aula, se você estiver aí no celular, né? Se você clicar aqui em cima, você já entra lá no YouTube. Mas senão você tem que copiar ele aqui. Vai ser bom você ver esse vídeo agora lá, tá? Você vai ter uma ideia melhor do brainstorming, tá? Que é uma empresa, uma faculdade que fez, ficou muito bom, né? É curtinho. Bom, então, o que acontece, né? Para resolver o problema, nós temos que selecionar 3 possíveis causas, tá? Daquelas 6 que a gente colocou lá. Bom, então, dando prosseguimento aqui, né?
concluindo o diagrama espinha de peixe. Então, priorizando o critério técnico, escolher no diagrama espinha de peixe 3 causas mais prováveis, daquelas 6 que estão escritas lá. Nesse exemplo, foram priorizadas as seguintes possíveis causas. Então, nesse exemplo aqui, né, a gente priorizou essas 3 causas daquelas 6. Falta de procedimento operacional, POP, nós estamos considerando que foi um fator fundamental por esse trabalho lá ter sido feito errado, né? Está dando a falha de desarmar o disjuntor. Uma segunda que nós escolhemos aqui é a instalação incorreta do disjuntor. É uma provável causa. Pode ser que o eletricista que instalou lá o disjuntor, ou o auxiliar de eletricista, ele pode ter instalado incorreto. Por isso que o disjuntor, agora só com 3 dias já começou a desarmar. E escolhemos aqui uma terceira também, cabos elétricos longos. O problema do painel de comando elétrico está a 500 metros, né, lá perto da portaria do galpão onde as máquinas estão ligadas, ocasionou os cabos elétricos de 500 metros de comprimento. Então isso está influenciando o aumento da resistência elétrica e por isso que o disjuntor está desarmando. Então aqui, tá vendo? Nós priorizamos 3. Lá nós tínhamos também outras 3 causas lá, mas essas aqui nós estamos priorizando. Ok? Então vai ser o ponto de partida. Então daquelas 6, a gente agora só está com 3. Então agora é que nós vamos tentar resolver o problema, porque o cliente lá está esperando a solução nossa da manutenção. Então nós estamos fazendo isso aqui na nossa empresa, no escritório, para ir lá e resolver o problema do cliente, né? Que foi uma falha, vamos dizer, nossa, né? Da nossa empresa, né? Na manutenção. Então, observa, né? Eu escolhi essa 3. Agora nós vamos trabalhar com essas 3 causas aqui para finalizar essa situação, né? Então, para a gente continuar aqui, nós vamos precisar de usar uma terceira metodologia da qualidade. Nós usamos aqui o brainstorm, usamos espinha de peixe, agora nós vamos usar uma terceira metodologia da qualidade para chegar onde nós queremos. Com essas 3 partindo aqui, dessas 3 causas aqui, é a que nós priorizamos. Então aqui, ó, eu fiz um outro desenho aqui do espinha de peixe, né? Nem precisa, só para vocês verem aqui, ó, a gente priorizou essas 3 e descartamos momentaneamente as outras lá, tá vendo? Descartamos as outras e priorizamos, né? Seguindo um critério técnico, né? Pela experiência do técnico, do supervisor da manutenção, que uma das coisas que pode ter influenciado é a falta do procedimento operacional. Porque se tivesse o POP, o eletricista, lá, mesmo sendo com pouca experiência, ele ia seguir o POP e ia fazer tudo certinho. Agora, o cabo, o cliente pediu que o painel para ser montado lá perto da portaria, que fica a 500 metros de onde estão as máquinas dentro do galpão. Então, esse pedido do cliente pode ser um gerente lá do cliente que não entende de eletricidade e olhou só o lado dele. Então, isso pode estar influenciando. O cabo ficou muito comprido, né? E o cabo comprido, quando vocês já aprenderam aí em outras disciplinas, ele aumenta a resistência elétrica, né? Então, e o outro, né, que é a instalação incorreta do disjuntor, que pode ser que o eletricista que fez a instalação, já que não tinha o POP, né, ele fez incorreto. Então, nós estamos partindo dessas 3, tá vendo aqui, ó? E as outras aqui nós descartamos, né, momentaneamente. Então, agora nós vamos trabalhar com essas 3 aqui numa outra metodologia da qualidade para chegar onde a gente quer. Bom, essa outra metodologia da qualidade chama plano de ação. Também tem o nome de 5W e 2Hs. Depois eu vou explicar por que chama 5W e 2Hs também. Mas, né, plano de ação. Então, a gente aplicou o brainstorm, o diagrama espinha de peixe, e agora nós vamos aplicar o plano de ação para resolver o problema. Para eliminar as 3 causas priorizadas no diagrama espinha de peixe, vamos precisar de elaborar um plano de ação. Esse plano de ação também, ele foi desenvolvido lá há muitos anos, né, pelo engenheiro Deming, pelo engenheiro Juran, quando eles desenvolveram as metodologias da qualidade, como eu já expliquei no aula anterior, aquelas metodologias da qualidade, né, que eles experimentaram lá em várias empresas no Japão, há uns 60 anos atrás, e deu muito certo, e hoje nós usamos aqui no Brasil, como usa em outros países também, né? Então, o plano de ação é que nós vamos agora para aplicar, para resolver esse problema aqui de vez. O plano de ação
trata-se de uma das técnicas mais eficazes para o planejamento de atividades necessárias para a execução de um trabalho de manutenção. Então, né, nós vamos dar uma pausa aqui. Então, na nossa próxima aula, né, nós vamos então continuar aqui elaborando o plano de ação, explicando para vocês como é que é o plano de ação detalhadamente. Aí vocês vão ver como é que nós vamos resolver esse problema aqui, né, do nosso exemplo, usando agora o plano de ação. O plano de ação é a última metodologia que vai fechar aqui, resolver esse problema aqui, que nesse momento nós paramos aqui no plano de ação, ok? Então, a exemplo das nossas aulas anteriores, eu vou postar também para vocês um exercício, né, relativo a essa aula aqui. Vocês vão fazer, me enviar o exercício, né? Você vai ter aí uma semana para me enviar esse exercício, né? Não deixe de enviar. Você pode, né, fazer numa folha de caderno o exercício, tirar uma foto nítida com o seu nome e enviar para o meu WhatsApp para eu poder dar os pontos para você e registrar a sua presença que você assistiu a aula. Lá no YouTube, você não esquece de dar um ok lá, tá? Clicar lá no ok, do gostei, para eu saber, ter certeza que você assistiu essa aula. Então, até a próxima aula, bons estudos!